nós vamos fazer agora a apresentação do tema 4 da unidade 3, transformações na paisagem amazônica. Nós vimos no tema anterior, né, sobre a chegada dos homens no nosso território brasileiro, né, no continente americano e possivelmente no nosso território brasileiro. E agora nós vamos falar desses indígenas, desses primeiros indígenas, principalmente nas áreas de floresta, e nós vamos falar da Amazônica também, né? As terras da Amazônica, ela faz parte de um bioma, né, um dos biomas que existe no nosso país, e esse bioma está distribuído não só no Brasil, mas também no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, em Suriname e nas Guianas. Então, nesses países todos está parte da Amazônia. Porém, 59% desse total da Amazônia está dentro do Brasil. E dentro do Brasil, ele engloba os estados do Pará, do Amazonas, de Roraima, do Acre, Rondônia e Tocantins. E é chamado também, recebe o nome de Amazônia Legal. E parte dos estados do Maranhão, do Mato Grosso e de Goiás. E também esse bioma tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, por isso é tão importante assim, tá? E 1/3 de toda a madeira tropical que existe dentro, que existe no mundo, no planeta inteiro, está aqui na nossa Amazônia, tá? E várias diversidades de plantas e de animais, tá bom? E a metade da população indígena também está nessa área, certo? Então, nós vamos ver agora, conhecer, né, algumas dessas populações. Aí nós temos aí as populações da Amazônia, né? Essa foto que está aí é de crianças Caiapó, lá do Xingu, né? Estão aí brincando no Rio São Félix, lá no Pará. A chegada dos humanos na Amazônia, estima-se que os primeiros habitantes tenham chegado na Amazônia 11.200 anos atrás, né? Segundo registros que foram achados na caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, lá no Pará. E que preservar a Amazônia Legal, ela não é só uma questão ambiental, ela também é uma questão sociocultural, porque mais da metade dos indígenas vive nela atualmente, né? Não é só os antigos que viviam, não. Outros tantos de agora também vivem. Aí nós temos aí um quadro falando como que viviam esses primeiros habitantes da Amazônia. Na questão da moradia, eles eram nômades, eles se abrigavam no interior de cavernas ou em abrigos provisórios, que eram feitos de madeira e de palha. Muitos grupos se estabeleceram às margens do rio Amazonas e dos seus afluentes, né, devido à grande oferta de peixes, moluscos e a facilidade de locomoção, né, de saída dos lugares. E foram encontrados também sambaquis na região, onde contém vestígios dessa presença desses primeiros habitantes. A alimentação deles, como é que era? Viviam da pesca, da coleta de frutos, raízes, da caça de pequenos animais e fabricavam também facas, lanças de cristal e de cristal de quartzo, sílex, lascados ou polidos. Para poder fazer essa pesca, fazer essa coleta, eles usavam essas ferramentas. A arte deles era registrar nas paredes de cavernas cenas do cotidiano deles, né? Cotidianos de animais, de pessoas, de astros, e desenhar
fazer desenhos geométricos abstratos e nelas praticavam seus rituais religiosos. Os registros mais antigos são de data de 11.000 anos e ficam na caverna da Pedra Pintada, que se encontra no Pará. E a interação deles, como é que eles viviam entre eles? Viviam em grupos espalhados em diferentes partes da Amazônia, migravam entre as regiões, né? Realizavam a troca de produtos e praticavam as guerras entre si, né? Entre os grupos ali. Como é que era a formação das grandes sociedades amazônicas? Como é que foi essa formação? Então, foi encontrado vestígios da presença de sociedades mais complexas. Primeiro, eles adotaram o sedentarismo, formaram grandes sociedades a partir daí, porque eles começam a praticar a pesca, a agricultura, e com essa prática da agricultura eles começam a ficar mais quietinhos, eles deixam de ser nômades, né? E aí eles vão formando as sociedades, eles vão se multiplicando. Passaram a morar em grandes aglomerados com complexas formas de produção e comercialização de alimentos. E aí, a partir daí, eles começam, então, a viver em sociedade, né? Em comunidades. Foram grandes construtores, fizeram estradas, represas, pontes, deixaram desenhos formados por valas no solo, que são chamados de geoglifos, que provavelmente tinham função de um ritual. E hoje vários desses geoglifos estão no estado do Acre. Produziam urnas funerárias, bacias, pratos, tigelas e outras vasilhas de cerâmica refinada para fins rituais e comerciais, né? Então eles podiam vender, trocar e também fazer seus rituais religiosos, fúnebres. E as cerâmicas mais antigas têm data de 6.000 anos e foram descobertas em Santarém e na ilha de Marajó, no Pará. Aí, como é que está essa Amazônia transformada hoje, né? Entre a preservação e a destruição da floresta. Então, nós temos aqui o modo de vida indígena versus as atividades econômicas atuais. Então, a primeira coisa do modo de vida indígena. Hoje em dia, o modo como as populações caboclas e ribeirinhas usam a floresta é bastante parecido com a tradição de seus antepassados indígenas. Muitas das frutas que consomem são as mesmas de 11.000 anos atrás. Então, eles consomem o açaí, eles consomem as frutas tropicais, né, encontradas, a castanha do Pará, coisas que eram feitas lá no período desses primeiros indígenas. E hoje, as atividades de hoje, econômicas atuais? As atividades econômicas praticadas na Amazônia atualmente põem em risco o meio ambiente e o modo de vida das populações indígenas que vivem na região. Os antigos, aí o modo de vida deles, antigamente, os antigos indígenas amazônicos transformaram e enriqueceram a floresta ao longo de milhares de anos, ao plantar árvores, disseminar e domesticar espécies como cacau, castanha do Pará, mandioca, pupunha e açaí. Enquanto isso, o agronegócio, né, nas atividades econômicas atuais, ao abrir espaço para a agricultura e a pecuária em meio à floresta, destrói grandes áreas de mata, prejudicam a biodiversidade e aumenta o calor e os riscos de incêndio. Então, eles faziam tudo isso sem prejudicar. Hoje já tem um prejuízo, né? Esses grupos desmatavam pouco e não levaram nenhuma planta à extinção, enquanto a exploração ilegal de madeira e os assentamentos da reforma agrária também são responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, ainda que não se compare à destruição em larga escala provocada pelo agronegócio. Então, mesmo que seja pouca coisa, ainda atrapalha um pouco, né? Então, esse é o nosso assunto do nosso tema 4. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida,
pode voltar lá nas aulas anteriores, que está lá no meu canal. Ai, Jesus, esqueci o canal aqui. Meu canal da história, lá no YouTube, tá? Desculpa aí, voei aqui. E aí você pode rever as outras aulas, principalmente a anterior a essa, que essa é uma continuação do assunto do tema 3, tá? Fique com Deus e até o próximo.